Olá, tudo bem? Que Deus abençoe, ilumine grandemente e poderosamente a vida de cada um de vocês. Que Deus faça de cada um a própria fonte de bênçãos a jorrar por toda a vida. Amém? Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus e hoje vamos então dar a continuidade das 50 dicas para blindar a sua fé. E hoje é a oitava dica, que é não tente alargar a porta. Hoje nós iremos falar sobre os dois caminhos e o único caminho, o caminho que leva à salvação. Então, antes disso, de nós meditarmos na palavra de Deus para entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, nós iremos pedir a Deus a orientação, o discernimento, o entendimento e a sabedoria. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em Tua imensa e gloriosa presença e nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir os nossos olhos, que os nossos olhos não sejam olhos humanos, mas que possamos olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, que vê o impossível se tornar possível e que vê o sobrenatural acontecer. É o que te pedimos e te agradecemos. Abra o nosso entendimento e nos dá o teu entendimento e a tua sabedoria para compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Amém. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14. Antes disso, vamos então ler este estudo. As coisas de Deus não são conquistadas com facilidade. Olha, já começamos com esta primeira frase. As coisas de Deus não são conquistadas com facilidade. Ou seja, para obtermos a promessa de Deus para a nossa vida, para obtermos as bênçãos de Deus para cada um de nós, nós não vamos conseguir com facilidade, pois as coisas de Deus nós conquistamos com a fé, e com a fé inteligente, que é a fé que agrada a Deus. E essa fé inteligente, ela exige um sacrifício. Nós iremos falar hoje sobre os dois caminhos e o único caminho que leva à salvação. E para andarmos no caminho de Deus, é necessário muito sacrifício, principalmente da nossa parte, porque o Senhor Jesus, ele fez o sacrifício dele por cada um de nós. E hoje nós temos o maravilhoso privilégio de nos conectarmos com ele e temos a fé, que é o canal de ligação entre nós e o próprio Deus, que foi Deus que nos deu a fé inteligente. E é por isso que essa oitava dica de hoje, que é para blindar a sua fé, ela é muito importante, pois para nós termos uma fé blindada, uma fé que não é vulnerável às coisas deste mundo, é necessário que andemos no caminho da salvação, que este caminho é o Senhor Jesus. Só que este caminho exige muito sacrifício. Então, logo mais diz assim: portanto, não espere receber o que ele tem preparado, o que Deus tem preparado para os seus filhos, sem ter de abrir mão de sua própria vontade. O Senhor Jesus, ele fez o sacrifício dele, ele trocou o céu pela terra por cada um de nós, não foi? Então nós que estamos aqui e que temos esta oportunidade de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus, nós devemos também fazer este sacrifício por amor. Este sacrifício por amor ao Senhor Jesus.
por amor ao que ele fez por cada um de nós, que é de abrir mão da nossa própria vontade. O evangelho das portas largas, aquele em que você faz as coisas como bem entende e ainda recebe o reino de Deus como prêmio, é mera ficção do inferno e cilada mortal para muitos. Não se deixe levar pela facilidade. Então, olha que importante para a nossa fé, é uma dica assim valiosa. Olha esta dica. O evangelho das portas largas, aquele que você faz as coisas como bem entende e ainda recebe o reino de Deus como prêmio. Então, não tem como você receber o reino de Deus como prêmio, que é a coroa da vida, mas você andar de forma como você quer, você fazendo as suas próprias vontades, andando de acordo com o que esse mundo anda. Então, isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Isso não é a palavra de Deus. E aqui logo mais diz, é mera ficção do inferno, ou seja, isso que anda, as pessoas que falam que estão servindo a Deus, estão e ainda recebem o reino de Deus, tem a salvação garantida, mas anda de acordo com a sua vontade, mas não abre mão do seu querer, não abre mão do seu próprio eu. Então isso não é uma fé inteligente, não é a palavra de Deus, não é o que Deus nos ensina. E cilada mortal para muitos, ou seja, as pessoas que andam neste caminho, que pensam que estão neste caminho largo, que pode fazer o que bem entende e serve a Deus, que na verdade não estão servindo, porque para servir a Deus é necessário uma entrega total, é necessário dar 100% para Deus, porque não tem como servirmos a dois senhores, ou servimos a um e desagradamos a outro, ou desagradamos um e servimos a outro. Então, não tem como, é impossível servirmos a dois senhores, fazer a vontade de duas coisas. Não se deixe levar pela facilidade. As coisas de Deus, o que é esta dica de hoje? Não se deixe levar pelas portas largas. O que essa dica de hoje quer nos dizer para a nossa fé? E ela é tão importante para a nossa fé ser blindada. Quer dizer que as coisas de Deus a gente não conquista com facilidade, é com dificuldade, é com sacrifício. Assim como o Senhor Jesus fez o sacrifício por nós, nós também devemos sacrificar para receber as coisas, as promessas que Ele tem para cada um de nós. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, fala sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, olha o que o próprio Senhor Jesus falou sobre os dois caminhos. As pessoas que procuram andar pela porta larga, o que é a porta larga? A porta larga é a porta que não exige sacrifícios. É igual a história que vemos aí, que são os dois caminhos. Uma pessoa, ela foi andar, ela foi para a casa de um amigo e tinha dois caminhos. Um caminho era um caminho mais curto, um caminho mais fácil, um caminho onde chegava mais perto, onde chegaria mais rápido. E o outro caminho, que era o caminho que convinha, era o caminho que é o caminho certo, era um caminho mais demorado, era um caminho que ele deveria passar por dificuldades durante aquele caminho, mas pelo menos ele ia chegar em paz e em segurança na casa de seu amigo. No final, o que deu? Ele foi andar pelo caminho mais perto, no caminho que chegaria mais rápido, porque ele queria pegar atalhos, ele não queria escolher o caminho longo, porque o caminho longo
sempre é mais difícil. Por que o caminho longo é mais difícil? Porque é mais demorado. Então ele foi escolher o caminho muito mais rápido, mas infelizmente não conseguiu chegar na casa do seu amigo. É assim com a palavra de Deus. Se nós escolhemos andar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, é um caminho que vai levar à perdição, porque no final, sabe quem está esperando no final? Então, é este mesmo que você falou e agora. É o próprio mal, é o próprio diabo que está esperando você no final daquele caminho espaçoso que você está andando, daquele caminho que leva à perdição. Pois as coisas de Deus, a palavra de Deus, e nós vemos, porque a palavra de Deus, ela exige sacrifício. Não é fácil, mas ela exige sacrifício da nossa parte. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, aquele caminho apertado, aquele caminho que vai ser demorado, ou seja, o caminho que é o caminho certo, que é o caminho que vai levar à salvação. E esse caminho é o Senhor Jesus. É o caminho em que nós negamos o nosso próprio eu, nós negamos as nossas vontades, que não é fácil. Negar o próprio eu, negar as próprias vontades dia após dia, é uma coisa que eu vou te dizer, não é fácil. Mas o Senhor Jesus não veio trazer paz neste mundo. Ele veio nos trazer a espada, que é a palavra de Deus, para nós lutarmos contra todo o mal. E assim, quando nós andamos no caminho de Deus, você pode ter certeza, vão vir as dificuldades, não vai ser fácil, mas no final tem um sabor de mel. No final você vai ter alegria, a felicidade, o gozo na alma por ter escolhido aquele caminho. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 21 ao 24, diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui em 1 João 3, nós vemos que se o coração não nos acusar, não nos condenar, então nós temos confiança diante de Deus. O que significa? Significa que nós estamos andando no caminho certo, mas quando o coração acusa, então algo tem de errado. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, andar no caminho de Deus é sacrificar o próprio eu, as próprias vontades, mas andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos que Deus nos determinou. E logo mais diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, andar no caminho de Deus é necessário que nós creiamos em Deus com total confiança, 100%. E logo mais diz assim: e nos amemos uns aos outros, que foi o segundo mandamento que o Senhor Jesus falou, que amar a teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não é fácil. Amar uns aos outros não é fácil. E é por isso mesmo que é o caminho estreito, o caminho apertado e a porta estreita, o que não é fácil, mas o que exige sacrifício.
e é o que leva à salvação. E logo mais diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, aquele que guarda os mandamentos de Deus, permanece em Deus. Então aquele que guarda a palavra de Deus está em Deus e Deus nele, ou seja, aquele que guarda a palavra de Deus, você está em Deus e Deus está em você. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, que ele nos deu. Então, meu amigo e minha amiga, esta dica de hoje ela é fundamental para a nossa fé. E estas 50 dicas em que nós estamos vindo aqui, levando a palavra de Deus, mostrando, é a palavra de Deus que está dizendo para cada um de nós que nós devemos andar no caminho estreito, no caminho apertado. E aqui é tão bonito, é tão lindo, porque aqui em 1 João 3 diz que quando o coração não acusar, é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, faça sempre a vontade de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não escolha nunca andar pelo caminho que é espaçoso, pelo caminho que não exige sacrifício, pelo caminho em que é contrário à palavra de Deus. Por mais atraente, por mais chamativo que seja este caminho, não escolha o caminho que é mais fácil. Escolha o caminho que é mais difícil, porque as coisas de Deus não são conquistadas com facilidade. A própria salvação não é conquistada com facilidade, porque se fosse, todos poderiam a obter. Mas o Senhor Jesus, ele fez esse sacrifício por cada um de nós para nós termos esta escolha. Nós temos o poder da escolha dentro de nós, o que nós queremos escolher. Então escolha sempre andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus é sempre o melhor. Pode ser mais difícil, pode ser mais sacrificioso, mas ele vai ser o caminho que vai te levar à salvação, à vida eterna que Deus preparou para cada um de nós, que cremos e confiamos nele, que cremos e confiamos em Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.